e vou compartilhar a tela. Muito bem. Então, vocês estão vendo aí um arquivo, né? Ele está disponível ali no Moodle. Então, eu já abri na página 11 aqui do arquivo, onde fala sobre o cálculo do determinante de uma matriz N por N. Então, as matrizes quadradas são aquelas matrizes em que a gente pode calcular o determinante, que é um número que é calculado segundo algumas regras. Então, vamos ver aqui a regra para o cálculo do determinante de uma matriz 2 por 2. Possivelmente vocês já devem conhecer, mas não tem problema. Então, se o N for 2, a matriz A vai ser representada genericamente por, na primeira linha, A11 e A12, e na segunda linha, o A21 e o A22. Então, o determinante dessa matriz, que é denotado por det, então a notação é det parênteses A, que é o nome da matriz, e é simbolizado por essas barrinhas verticais aqui, ó, diferentemente do colchete, né? O colchete é para representar a matriz, e as barrinhas verticais, dos dois lados aqui, dos coeficientes da matriz dada, são usadas para representar o cálculo do determinante. Então, o desenvolvimento do determinante está dado aqui, ó. Multiplica o A11 pelo A22, né, os elementos da chamada diagonal principal, menos o produto do A12 pelo A21, que é o segundo termo que aparece lá. Então, o determinante de uma matriz que é representado, então, por det, parênteses, no nome da matriz, né, no caso a letra A, maiúscula, ou então a barrinha, as barrinhas verticais dos dois lados ali do símbolo da matriz. Então, esse símbolo, essa notação, representa o determinante da matriz A, que vai ser um número, se a matriz for uma matriz numérica, e poderá ser até uma expressão algébrica, dependendo do caso. Então, no primeiro exemplo, ó, calcular o determinante dessa matriz A, 4 e 5 na primeira linha, 2 e 3 na segunda linha. Então, o determinante será o produto 4 vezes 3, menos o produto 5 vezes 2, né? 12 menos 10, que é igual a 2. E no segundo exemplo, que vocês estão vendo em tela, nós temos uma matriz M, que é uma matriz algébrica, A, B, C e D. Então, o determinante dessa matriz será o produto da diagonal principal, A vezes D, menos o produto da outra diagonal, B vezes C. Então, a gente aplica a fórmula, seja a matriz uma matriz numérica, seja uma matriz algébrica, não tem nenhum problema. Bom, no caso n igual a 3, né, como é que a gente pode desenvolver o determinante de uma matriz 3 por 3? Então, nós temos ali em tela a matriz A, que tem na primeira linha os coeficientes A1, A12, A13, e assim sucessivamente. Então, se eu desenvolver o determinante dessa matriz pelos elementos da primeira linha, eu posso calcular o determinante dessa matriz 3 por 3 através de uma soma de determinantes de ordem 2. Então, vai ficar o A11 multiplicado pelo determinante que sobra, eliminando a primeira linha e a primeira coluna da matriz A. Então, o A11 vai multiplicar o determinante A22, A23, A32 e A33. Aí vem menos o A12, que multiplica o determinante que sobra, eliminando a primeira linha e a segunda coluna da matriz A. Então, ficou o A12 multiplicado pelo A21, A23, A31 e A33, formando o segundo determinante. Mais o A13, que é o elemento da primeira linha e terceira coluna, que aparece aqui, ó, que vai multiplicar, então, o determinante que sobra, eliminando a primeira linha e a terceira coluna da matriz A, ou seja, o determinante A21, A22, A31 e A32. Esses determinantes que aparecem aqui são todos de ordem 2, a gente usa a regra, né, do determinante de ordem 2 e calcula, então, o determinante de ordem 3 a partir desse desenvolvimento. Vou mostrar um exemplo aqui para a gente ver como é que fica o cálculo do determinante dessa matriz A, que aparece aqui no exemplo 1. Então vejam, né? Primeira linha 2, 0, 1, segunda linha 1, 1 e 0, terceira linha 1, 0 e 1. Então, o determinante dessa matriz, de acordo com a notação, é representado pelas barrinhas aqui, ó,
né? Então, esse aqui é o símbolo do determinante. O determinante da matriz A é o determinante 2, 0 e 1, 1 e 0, 1, 0 e 1, que são as linhas, respectivamente, da matriz. Então, no desenvolvimento do determinante, a gente vai usar este cálculo aqui, ó, exatamente esse cálculo que eu vou fazer. Ó. Então, vai ficar o A11, que é o 2, está aqui, ó, que vai multiplicar o determinante que sobra, eliminando a primeira linha e a primeira coluna do determinante original. Então, sobrou 1 e 0, 0 e 1, está aqui, ó, 2 vezes o determinante formado por essas duas linhas, menos o segundo elemento da primeira linha, 0, vezes o determinante que sobra, eliminando a primeira linha e a segunda coluna. Ficou 1 e 0, 1 e 1. Né? Mais o 1 que multiplica o determinante de ordem 2 que sobra, eliminando a primeira linha e a terceira coluna, que é 1 e 1, 1 e 0. Aí eu vou calcular, né, cada um desses três determinantes, sendo que o do meio aqui nem precisa calcular, porque ele está multiplicado por zero, né? Essa é a vantagem. Esse aqui não precisa nem calcular. O segundo determinante, né, eu não preciso nem calcular. Então vai ficar 2 vezes o 1 vezes 1 menos 0 vezes 0. Eu boto um parênteses aqui para indicar que eu estou calculando esse determinante de ordem 2 aqui, ó, e o resultado desse primeiro determinante eu vou multiplicar por 2. Então, fazendo a leitura aqui, 2 vezes 1 vezes 1 menos 0 vezes 0, menos 0, que é o resultado aqui da segunda parcela, mais 1 vezes 1 vezes 0 menos 1 vezes 1. Então, calcula esse primeiro determinante, vai dar 1 vezes 2, a primeira parcela lá é 2. A segunda parcela eu vou repetir apenas para representar as três que estão sendo calculadas, que é 0, então fica 2 menos 0, mais 1 vezes menos 1, que é menos 1. Então, 2 menos 0 menos 1, o resultado final é 1, ou seja, o determinante de ordem 3, que tem essas três linhas que estão destacadas aí na tela, é igual a 1, de acordo com esse desenvolvimento pela primeira linha, conforme a regra estabelecida ali. Então, vamos fazer um pequeno exercício aqui, ó. Eu peço que vocês peguem aí um lápis e um papel, uma caneta, um papel, aí tentem desenvolver esse determinante, são 9h58. Eu vou dar aqui 5 minutinhos de pausa aqui, para vocês tentarem fazer o desenvolvimento desse determinante de ordem 3. Depois eu vou apresentar aqui para vocês a solução. Tá? Então, um pequeno exercício, calcular esse determinante de ordem 3. Tá? São 9h59. Daqui a 4 minutos eu volto aqui a falar. Se alguém tem alguma pergunta, por favor, pode falar aí que eu respondo.
Ok, pessoal? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Estão enxergando aqui, por favor, o arquivo com a matriz N? Não, senhor. Não estão enxergando? Não, tem uma tela na frente. Tá Ah, preta. deixa eu só tirar aqui. Agora deu? Ainda não. Deixa eu ver uma coisa. Seguinte. Vamos pegar outro arquivo aqui. Por que agora ele botou isso aqui? Um pouquinho aqui, tem um probleminha técnico aqui, que agora ele tem uma tela preta na frente? É porque o senhor tinha abrido alguma outra coisa, né, em cima do PDF. Aí tava tudo preto. Mas a gente tá enxergando agora a mesma tela que antes do exercício. Tá, mas vocês estão enxergando o PDF? Ou é aquele. Deixa eu só vamos organizar aqui. Estão enxergando a matriz 3x3 aí, é isso? Isso. Tá. Agora eu quero. Só que isso aqui é um arquivo em formato PDF. Eu preciso abrir um arquivo de Word aqui para poder escrever. Tá? Então, peraí. Geralmente, quando eu abro um arquivo de Word aqui, ele não sei por que ele está aparecendo. Vamos fazer o seguinte, vou interromper de novo aqui o compartilhamento. Eu vou abrir um arquivo aqui, vou fazer uma outra ordem. Coisas estranhas que acontecem que a gente não sabe exatamente por quê. Eu vou construir a matriz aqui e já vou compartilhar o arquivo. Quem é que achou 6 aí de resultado? Essa é a resposta correta. Vamos ver por que dá 6. Então chegando a matriz aí. Sim. Então, para a gente olhar o desenvolvimento desse determinante, né, pessoal, vamos fazer aqui o cálculo segundo aquela fórmula que nós vimos ali. A vantagem desse desenvolvimento é que a gente pode estender esse raciocínio, essa lógica desse desenvolvimento para matrizes 4x4, 5x5 e assim sucessivamente. Tá? Então, olha só, vai ficar 2 vezes, vamos inserir aqui o determinante de ordem 2, que sobra de eliminar a primeira linha e a primeira coluna dessa matriz. Então, vai ficar 4 e 6, 0 e 8. Menos 1 vezes o determinante que sobra de eliminar a primeira linha e a segunda coluna da matriz. Então, vai sobrar 5, 6, 3 e 8. Mais 3 vezes. Agora tu vais eliminar da matriz dada a primeira linha e a terceira coluna para formar um determinante de ordem 2. Então, eliminando a primeira linha e a terceira coluna, sobra 5 e 4,
3 e 0. Então, agora a gente vai fazer o desenvolvimento desses determinantes de ordem 2 e multiplicar pelos fatores correspondentes. Então, vai ficar 2 vezes. Ó, primeiro determinante, vamos fazer passo a passo aqui. 4 vezes 8, menos 6 vezes 0. Menos 1 vezes 5 vezes 8, menos 6 vezes 3. Mais 3 vezes 5 vezes 0, menos 4 vezes 3. Vamos ajeitar aqui a fonte para ficar tudo na mesma linha. Fica mais bonito. Ó. Ok, então agora a gente vai fazer o desenvolvimento das parcelas, as operações que estão indicadas ali. Então é muito importante fazer isso passo a passo, né? 4 vezes 8 é 32, menos 0. Menos 1 vezes 40, menos 18. Vamos ver se eu fiz certo aqui. 5 vezes 8, 40. 6 vezes 3, 18. Mais 3 vezes 0, menos 12. Aqui eu já vou aumentar então, um pouquinho o tamanho da fonte para ficar melhor. E agora, na outra linha, vamos complementar aqui o desenvolvimento. Vai ficar 2 vezes 32, menos 22, mais 3 vezes menos 12. Vou botar aqui. Então, o determinante vai ficar 64, menos 22, menos 36. Então, fazendo a conta aqui, ó, 64 menos 58, que é igual a 6. Né? Então, o determinante da matriz dada é igual a 6. Então, voltamos lá. Tá? Vocês têm aí? Pois não. Por que ali é menos 1? É alguma regra? Eu cheguei um pouquinho atrasado. Sim. Não tem problema. Olha aqui, ó. Eu vou voltar aqui para a fórmula do... pode ser desenvolvido pela primeira linha, conforme está enxergando na tela aí o desenvolvimento de uma matriz 3x3? Sim, estou enxergando o desenvolvimento. Tá, então, ó, quando a gente desenvolve na primeira linha, tá, este coeficiente que tu está te referindo, ele é o A12, tá? Por que ele tem o sinal de menos? Porque a regra do desenvolvimento diz o seguinte, se tu somar aqui, ó, o I com o J e for par, o sinal do termo que tem na frente aqui é positivo, que é o que acontece no A11 e no A13, né? Porque quando tu soma 1 mais 1, dá 2, que é par. E quando tu soma 1 mais 3, é 4, que é par. Quando tu soma 1 mais 2, esta soma é ímpar. Então, nesse desenvolvimento, este coeficiente será precedido de um sinal de menos. Tá? Tá. Então, essa é a lógica quando tu desenvolve por qualquer linha ou qualquer coluna. Ok, certo. Obrigada. Certo? Isso tu vai fazer se for um 4x4, 5x5, é a mesma coisa. Então, assim, para quem conhece aquele desenvolvimento que é divulgado, que é ensinado nas escolas de ensino médio, que é conhecida como a regra que diz que tu pode desenvolver um determinante copiando aqui, né, do lado direito do símbolo do determinante as duas primeiras colunas e efetuar produtos, né, segundo aquele desenvolvimento, equivale a esta fórmula. A vantagem dessa fórmula que eu apresentei aqui para vocês, né, que está escrito aqui, ó, é que eu posso utilizar por qualquer linha ou qualquer coluna o desenvolvimento do determinante. Tá? E sempre usando essa lógica. Se eu somar o I com o J, aquele coeficiente correspondente será precedido de um sinal positivo, e se somar o I com o J e der ímpar, o coeficiente será precedido de um sinal negativo. Certo, pessoal? Mais alguma pergunta? Tá. Então, estou enxergando aqui agora as propriedades do determinante.
Não. Não estou enxergando. Página... Eu voltei para o PDF aqui. O que está aparecendo aí para vocês? Não, ele não voltou. Ele tá no Word. Que estranho. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Peraí. Aqui para... Tá, vou compartilhar a tela aqui. Agora sim. Propriedades... Obrigado. Propriedades do determinante de uma matriz A, N por N. Tá? Então, são algumas propriedades que, se vocês souberem identificar, né, vocês poderão calcular o determinante de uma matriz fazendo um esforço menor do que aquele desenvolvimento com todas as operações. Então, é no sentido, a utilização das propriedades tem esse objetivo, tá, pessoal? Diminuir o esforço na hora de calcular um determinante. Por exemplo, se duas linhas ou colunas de uma matriz A, N por N, são iguais, então o determinante A é igual a zero. Né? Então, tu tem lá uma matriz 4 por 4, tem duas linhas iguais, pronto. O determinante daquela matriz é zero. Isso vale para colunas. Se permutarmos duas linhas ou colunas de uma matriz A, N por N, então o seu determinante troca de sinal. Se eu trocar a primeira com a terceira linha, se o determinante era 5, o original, né, após a troca das linhas, ele passa a ser menos 5. Se uma linha ou coluna for igual a uma combinação linear de duas linhas ou colunas, então o determinante será igual a zero. Faltou colunas, mas fica implícito. E se multiplicar uma matriz A, N por N, por uma constante K, o seu determinante fica multiplicado por K elevado a N. Então, eu vou mostrar aqui, pessoal, algumas dessas propriedades do determinante. Ó, primeiro exemplo, que vocês estão vendo na tela, é o determinante formado por 2, 3, 4 e 6. Esse determinante é zero, né, porque dá para ver claramente que a segunda linha da matriz, melhor dizendo, a segunda linha do determinante é igual ao dobro da primeira. É isso que está sendo dito aqui. Ó. A linha 2 é igual a 2 vezes a linha 1. Ó, a linha 2 é o dobro da linha 1. Então, quando isso acontece, né, o determinante é zero. Esse segundo exemplo, eu estou aproveitando o exemplo anterior. Né, ó, nós vimos aqui, ó, que esse determinante é 1. Ó, 2, 0 e 1, 1, 0, 1, 0 e 1. Então, se eu trocar a primeira e a segunda linha, vejam que foi o que eu fiz lá, ó, esse determinante que está aparecendo aqui na parte esquerda, do lado esquerdo da tela, ele é obtido trocando a primeira com a segunda linha aqui, ó. Né? Ó, 2, 0 e 1 vira a segunda linha, 1 e 0 virou a primeira linha. Então, como esse determinante original é 1, o que resultou de trocar a primeira com a segunda linha é igual a menos 1. Tá? Estou usando a segunda propriedade. Se trocamos duas linhas de lugar, o determinante troca de sinal. Né? Isso é uma forma de obter o determinante sem fazer todo o desenvolvimento, né, que daria mais trabalho sem usar esta propriedade. O terceiro exemplo é um determinante 3 por 3, que eu já estou dizendo, ó, esse determinante formado por 1, 2, 3 na primeira linha, 4, 5 e 6 na segunda linha, 7, 8 e 9 na terceira linha é igual a zero, por quê? Porque a linha 3 é igual a 2 vezes a linha 2 menos a linha 1. Como é que a gente identifica isso? Ó? Olha só, o que é o 7? 2 vezes 4 menos 1. Então eu pego o elemento 4 que está na segunda linha, multiplico por 2, dá 8, menos 1 dá 7. Aqui o 8. Pego o elemento que está na segunda linha, na mesma coluna do 8. 2 vezes 5, 10. Menos 2 dá 8. E finalmente o 6 vezes 2 dá 12, menos 3 dá 9. Evidentemente, né, pessoal, a gente tem que ser capaz de identificar a propriedade. Se a gente identifica, ok. A gente usa a propriedade e já afirma que o determinante é zero. Se a gente não identifica, se a gente não enxerga, bom, calcula lá pelo desenvolvimento. Né? Se fizer as operações corretamente, vai obter o mesmo resultado, porém com zero. Um último exemplo.
eu pego uma matriz 2 por 2, que tem 4 e 5 na primeira linha, 2 e 3 na segunda linha. Então, se eu fizer o cálculo do determinante dessa matriz A, o resultado será 4 vezes 3, 12, menos 5 vezes 2, 10, 12 menos 10 dá 2. Então, esse é o determinante da matriz 4, 5, 2 e 3. Se eu multiplicar essa matriz por 3, o resultado será uma matriz 2 por 2 com esses coeficientes aqui, obtidos da multiplicação de cada posição por 3. Então, fica 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15 e assim por diante. Então, como essa matriz é uma matriz com duas linhas e duas colunas, o n é 2. Então, o determinante que resultou de multiplicar a matriz por 3 será multiplicado por 9. Então, 2 vezes 9 que vai dar 18. Esse é o determinante da matriz que resultou da multiplicação da matriz original por 3. Né? Então, vejam, a matriz original tinha o determinante 2. Era uma matriz de ordem 2. Ela foi multiplicada por 3, então o seu determinante foi multiplicado por 3 ao quadrado, que é uma aplicação dessa última propriedade aqui, propriedade número 4. Bom, então chegamos, né, no cálculo da matriz inversa de uma matriz A, N por N. Então, aqui tem um pequeno erro no texto, ó, mas já estou corrigindo para vocês, eu já vou fazer a observação. Então, dado uma matriz quadrada A, N por N, a matriz inversa de A é uma matriz B, tal que A vezes B é igual a B vezes A igual a I, onde o I é a matriz de identidade N por N, que é aquela matriz que só tem um na diagonal principal, nas demais posições, todas iguais a zero. A notação de matriz inversa é representada por inv parênteses A ou A elevado a menos 1. Né? São as notações mais conhecidas para representar a matriz inversa. Então, uma propriedade que está diretamente relacionada com o cálculo do determinante que nós vimos ali é que uma matriz A, N por N, possui matriz inversa se e somente se o determinante da matriz A for diferente de zero, certo? Então, matrizes que têm determinante diferente de zero são as únicas que possuem matriz inversa. Dito de outra forma, se o determinante da matriz for igual a zero, ela não possui matriz inversa. Então, um exemplo, né, que vale para o cálculo da matriz inversa de uma matriz 2 por 2. Então, vamos calcular para uma matriz A, representada por A, B, C e D, para minimizar o esforço aqui na notação. Então, o determinante dessa matriz vai ser o produto da diagonal principal, A vezes D, menos o produto da outra diagonal, que é B vezes C. Então, se o determinante dessa matriz for diferente de zero, então a inversa de A será 1 dividido pelo determinante, AD menos BC, vezes a matriz que resulta de permutar aqui, ó, trocar de lugar os elementos da diagonal principal da matriz A, então fica D e A, respectivamente, e trocar de sinal os elementos da diagonal secundária, então fica menos B e menos C. Então essa matriz aqui, multiplicada pelo inverso do determinante de A, resulta na matriz inversa. Então, um exemplo. Ó, matriz A, que tem 8 e 3 na primeira linha, 5 e 2 na segunda linha. O determinante dessa matriz será 8 vezes 2 menos 3 vezes 5, né? Produto A vezes D menos B vezes C. 8 vezes 2, 16, 3 vezes 5, 15, 16 menos 15 dá 1. Então, a matriz inversa de A será 1 dividido pelo determinante, vezes, troca de lugar aqui, ó, o 8 e o 2, então a diagonal principal vira 2 e 8. E troca de sinal os elementos da outra diagonal, fica menos 3 e menos 5. Portanto, a matriz é multiplicada por 1, ou seja, é a própria matriz 2, menos 3, menos 5 e 8. Esta é a matriz inversa da matriz A, dada no exemplo 1. Como é que a gente faz a conferência, como é que a gente faz a verificação? Se a gente multiplicar essas duas matrizes, né, o resultado tem que ser a matriz de identidade. Então, vamos fazer isso aqui. Ó. Pego a matriz A, 8, 3, 5 e 2, multiplico pela sua inversa. 2, menos 3, menos 5 e 8. Né? Ó, então, ali, ó.
conferindo, 8 e 3, 5 e 2, é a matriz A, a inversa, 2, menos 3, menos 5 e 8. Então a gente faz o desenvolvimento da multiplicação, né, pessoal? Lembrando como é que a gente faz o desenvolvimento. A gente pega cada uma das linhas da matriz A e multiplica pelos elementos correspondentes das colunas da matriz inversa. Certo? Então, lembrando aqui que, vamos destacar aqui, ó, vou pegar aqui os elementos desta linha, né? E vou pegar esse, vou destacar aqui, ó, vou multiplicar pelos elementos dessa primeira coluna aqui. Vamos ver se eu consigo destacar aqui e aqui. Tá? Como é que a gente faz isso? É como se fizesse uma rotação de 90 graus, né? Então vai ficar o 8 do lado do 2 e o 3 do lado do menos 5, ó. Tá aqui, ó, 8 vezes 2 mais 3 vezes menos 5. Tá aqui. O desenvolvimento dessa primeira multiplicação. Né? Aí o que a gente faz agora? A gente pega a primeira linha e multiplica pela segunda coluna. Mesma coisa, faço uma rotação aqui da primeira linha, coloco do lado dos elementos da segunda coluna aqui e multiplico. Ó, 8 vezes menos 3 mais 3 vezes 8. Depois vou para a segunda linha, né? Tá aqui, ó. Aí multiplico 5 vezes 2, mais 2 vezes menos 5, tá aqui. E finalmente, pego a segunda linha e multiplico pelos elementos correspondentes da segunda coluna, fazendo aquela rotação de 90 graus, né? 5 vezes menos 3, mais 2 vezes 8, tá ali. Faço todos os cálculos aqui, ó. 8 vezes 2, 16, menos 15, que é o elemento que está aqui na primeira posição. Depois aqui, ó, menos 24 mais 24, está aqui. Segunda linha, 10 menos 10, está aqui. E finalmente, menos 15 mais 16. Então, fazendo esses cálculos, 16 menos 15 dá 1, menos 24 mais 24 dá 0, 10 menos 10 dá 0, e menos 15 mais 16 dá 1, que é o resultado que deve ser realmente alcançado, a matriz de identidade 2 por 2. Se eu fizer o cálculo agora na ordem inversa, então eu escrevo lá 2 menos 3 menos 5 e 8 multiplicado por 8, 3, 5 e 2. Então a mesma coisa, né? Pego os elementos da primeira linha e vou multiplicar pelos elementos da primeira coluna. Faço aquela rotação de 90 graus. 2 vezes 8, menos 3 vezes 5, está ali. Depois, primeira linha por segunda coluna. Né? Faço a rotação de 90 graus. 2 vezes 3, menos 3 vezes 2, está ali o cálculo do coeficiente primeira linha e segunda coluna. Aí vou para a segunda linha, faço a rotação. Menos 5 vezes 8, mais 8 vezes 5, está aqui. E finalmente, menos 5 vezes 3, mais 8 vezes 2, está aqui. Faço as contas. 16 menos 15, 6 menos 6, menos 40 mais 40 e menos 15 mais 16. Calculando, a gente vê que o resultado final é a matriz de identidade. Portanto, a conclusão, né, que os cálculos acima comprovam que se a matriz A é 8, 3, 5 e 2, então a sua matriz inversa é A na menos 1, 2, menos 3, menos 5 e 8. Então, por que eu estou escrevendo dessa forma aqui, pessoal? Porque isso aqui é o modelo, né, de desenvolvimento que vocês devem tentar seguir quando fizerem as suas atividades de avaliação. Né? Vocês devem fazer os cálculos detalhadamente, passo a passo, como eu estou apresentando aqui nas aulas, e apresentar a conclusão. Tudo isso será avaliado. Né? Quando vocês fizerem atividades de avaliação, trabalhos, tanto em grupo quanto individuais, né, eu vou usar esses critérios como critérios de avaliação. Não basta só fazer as contas. Não dá para deixar assim a resposta, tá? Sem fazer a verificação e sem apresentar uma conclusão. Tá? Eu estou já comentando para que vocês, né, coloquem isso na cabeça de vocês, para que vocês se preparem, se organizem, né? Conversem com seus colegas. O professor falou que destacou que é importante tais e tais critérios. Né?
clareza no desenvolvimento, organização, uma boa letra, cálculos bem feitos, detalhadamente, não omitir nenhuma etapa e apresentar a conclusão lá no final. Muito bem. Então, vamos ver aqui um outro procedimento, que é o cálculo da matriz adjunta, que é uma das etapas do processo de cálculo da matriz inversa. Existem diversas técnicas, diversos métodos para calcular a matriz inversa. Eu vou apresentar um aqui que se baseia no cálculo da matriz adjunta. Então, dada uma matriz quadrada, a sua matriz adjunta é a matriz transposta dos cofatores C e J, onde o C e J é menos 1 elevado a I mais J vezes M e J. E M e J é o subdeterminante obtido da matriz A, eliminando-se a sua iésima linha e jésima coluna. E para exemplificar, eu vou mostrar para vocês como calcular a matriz adjunta dessa matriz aí. Então assim, pessoal, para eu fazer esse desenvolvimento aqui, para que vocês consigam acompanhar, a minha sugestão é que vocês peguem um lápis e um papel, tá, e tentem reproduzir, né, os cálculos que eu vou apresentar aqui. Então eu vou apresentar bem calmamente, né, detalhadamente, e tentem reproduzir, certo, a lógica da construção de cada um dos cofatores. Tá bom? Então, vou iniciar aqui o cálculo dos cofatores. Ó, está escrito lá, cálculo dos cofatores. Por que eu estou destacando isso? Porque escrever aqui, eu cometi um pequeno erro, já vou mostrar para vocês. Ó. Vejam bem, como é que eu calculo o cofator C11? É menos 1 elevado a 1 mais 1, que é esse fator aqui, ó. Tá vendo? I mais J é a potência aqui do menos 1, e esse I mais J é o resultado da soma desses dois coeficientes. Então, C11 é menos 1 elevado a 1 mais 1. Aí tu vai multiplicar por um determinante de ordem 2, que resulta de eliminar a primeira linha e a primeira coluna da matriz M, a matriz A. Ó, eliminou a primeira linha e a primeira coluna, vai sobrar 0, 3, 13 e 8. Então aqui, ó, no lugar desse 9, é 8. Tá? Então, se vocês têm um caderno aí, estão anotando no papel, corrijam, por favor. Felizmente, não vai dar diferença no resultado final. Por quê? Porque em vez de ser 0 vezes 9, vai ser 0 vezes 8, que é 0, menos 3 vezes 3, então o resultado final é menos 9, né? Mas depois eu vou corrigir ali a versão que foi colocada no Moodle. Cofator C12, menos 1 elevado a 1 mais 2, vezes o subdeterminante de ordem 2 que sobra, eliminando a primeira linha e a segunda coluna da matriz. Então, vamos ver lá. Eliminou a primeira linha e a segunda coluna, vai sobrar 1, 3, 4 e 8. Ó, sobrou 1, 3, 4 e 8. Esse menos 1 elevado ao cubo tem um sinal de menos aqui. 1 vezes 8 é 8. 4 vezes 3 é 12, então vai ficar menos 4, com aquele sinal de menos, o resultado final vai ser 4. O C13, menos 1 não, 1 mais 3, vezes o determinante que sobra, eliminando a primeira linha e a terceira coluna da matriz. Vamos ver. Eliminou a primeira linha e a terceira coluna, sobrou 1, 0, 3. 1, 0, 4 e 3. Esse menos 1 elevado na quarta é um número positivo, porque o expoente é par. Então, sobrou 1 vezes 3, 3, 4 vezes 0 é 0, 3 menos 0 é 3. Então, vejam, esses aqui seriam, né, são, melhor dizendo, os cofatores que representam o coeficiente C11, C12, C13, cofatores da primeira linha. Tá? Só que a matriz adjunta, que a gente vai construir lá no final, ela é a transposta dos cofatores. Então, embora seja aqui a primeira linha, na matriz adjunta elas vão corresponder à primeira coluna. Vamos lá agora para os cofatores da segunda linha, C21, C22 e C23. Então, ali, ó, menos 1 elevado a 2 mais 1, vezes o subdeterminante que sobra, eliminando a segunda linha e a primeira coluna. Vamos ver lá. Elimina a segunda e a primeira coluna, sobra 1 e 2, 3 e 8. Ó. 1, 2, 3 e 8. Menos 1 ao cubo é menos 1.
1 vezes 8 é 8, menos 3 vezes 2, que é 6. Então, 8 menos 6 dá 2. Com esse sinal de menos é menos 2. Menos 1 na 2 mais 2, vezes o determinante, que sobra, eliminando a segunda linha e a segunda coluna da matriz dada. Elimina a segunda linha e a segunda coluna, sobra 0, 2, 4 e 8. Vamos ver. 0, 2, 4 e 8. Isso aqui é um expoente par, dá positivo. 0 vezes 8 é 8. Desculpa, é 0. 4 vezes 2 é 8. 0 menos 8 dá menos 8. E finalmente o C23, que é menos mais 3 vezes o determinante de ordem 2 que sobra, eliminando a segunda linha e a terceira coluna da matriz. Vamos ver lá. Elimina a segunda linha e a terceira coluna, sobra 0, 1, 4 e 3. 0, 1, 4 e 3. Então esse menos 1 na quinta é um sinal de menos aqui na frente do determinante. Desenvolve 0 vezes 3, menos 1 vezes 4, dá menos 4 aqui dentro do parênteses. Com esse sinal de menos, o resultado final é 4. Agora vamos para a terceira linha, que depois vai virar coluna na matriz adjunta. C31 menos 1 na 3 mais 1 é menos 1 elevado na 4, que é positivo. Multiplica o determinante de ordem 2, que sobra, eliminando a terceira linha e a primeira coluna da matriz. Vamos ver lá. Eliminou a terceira linha e a primeira coluna, sobra 1, 2, 0 e 3. 1, 2, 0 e 3. Menos 1 elevado a positivo, então 1 vezes 3 é 3, 0 vezes 2 é 0, 3 menos 0 dá 3. Tem que fazer com bastante atenção essas operações, né, pessoal? Elas são simples, mas grande quantidade, então a gente tem que estar bem atento. Depois, o C32. Menos 1 elevado a 3 mais 2 vezes o determinante de ordem 2 que sobra, eliminando a terceira linha e a segunda coluna da matriz dada. Vamos ver lá. Eliminou a terceira linha e segunda coluna da matriz. Sobrou 0, 2, 1 e 3. 0, 2, 1 e 3. Aqui é 3, ó. Então já temos que corrigir aqui. 0, 2, 1 e 3. Felizmente não vai dar diferença. 0 vezes 3, menos 1 vezes 2, que é menos 2, com esse sinal de menos aqui da frente, o resultado final é 2. Então aqui esse determinante tem que ser corrigido. 0, 2, 1 e 3. Mas o resultado final é 2. E finalmente o C33, menos 1 na 3 mais 3, vezes o subdeterminante de ordem 2 que sobra, eliminando a terceira linha e a terceira coluna da matriz. Na terceira linha e a terceira coluna, sobra 0, 1, 1 e 0. 0, 1, 1 e 0. Menos 1 na sexta é positivo. 0 vezes 0, menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Tá? Então, calculei os 9 cofatores. Agora, a matriz adjunta, ó, serão esses cofatores escritos como colunas, porque vejam que isso aqui seria a primeira linha, né? Todos os elementos da primeira linha, esses aqui são os elementos da segunda linha, os elementos da terceira linha. Mas a matriz adjunta é a matriz transposta dos cofatores. Então, escrevendo essas linhas como colunas, eu tenho aqui a matriz adjunta da matriz A, que é menos 9, 4, 3, menos 2, menos 8 e 4, 3, 2 e menos 1. Certo, pessoal? Então, conferindo aqui, ó, menos 9, 4 e 3. Ó, menos 9, 4 e 3. Né? C11, C12, C13, que seriam elementos da primeira linha, faço a transposição, vira aqui, ó, primeira coluna. Vamos lá, segunda coluna. Ó. Seriam os elementos da segunda linha, né, dos cofatores, C21, C22 e C23. Menos 2, menos 8 e 4, ó, menos 2, menos 8 e 4. E, finalmente, C31, C32 e C33, 3, 2 e menos 1, tá aqui, ó, 3, 2 e menos 1. Ok? Então, olha só, vocês têm toda a regra ali, tem que fazer, como eu disse, né? Aqueles pequenos erros que eu fiz são decorrentes dessa questão que eu falei, né? Que são operações simples, mas são em grande quantidade. O que aconteceu? Eu fiz as contas aqui, né? Mas na hora de escrever ali, eu cometi um erro no registro. Então eu vou corrigir, mas felizmente os cálculos finais estão
Todos corretos. Então, como é que isso se relaciona com o cálculo da matriz inversa? Vamos lá. Cálculo da matriz inversa. Tá? Então, essa é uma fórmula que estabelece como calcular a matriz inversa usando esses dois resultados que nós vimos na aula de hoje. O cálculo do determinante e o cálculo da matriz adjunta. Então, se o determinante da matriz A for diferente de zero, então a matriz inversa dividido pelo determinante de A vezes a matriz adjunta da matriz A. Então, um exemplo, né? O cálculo da matriz inversa de A, dada a matriz A, que foi exatamente a matriz que nós calculamos a matriz adjunta aqui no exemplo anterior. 0, 1 e 2 na primeira linha, 1, 0 e 3 na segunda linha, 4, 3 e 8 na terceira linha. Então, eu vou calcular primeiramente o determinante dessa matriz. Então, eu vou deixar aqui com 2 minutinhos para vocês efetuarem os cálculos intermediários desse determinante aqui, ó. Tá? Eu só deixei indicado aqui, eu fiz o desenvolvimento da primeira linha. Vejam se vocês conseguem atingir o resultado que é 10. Aí. Esperar um minutinho aqui para vocês completarem os cálculos que estão faltando aí, por favor. Alguma pergunta vocês podem mandar pelo chat aqui ou perguntar liberando o áudio aí. Então aqui, pessoal, né? Opa. Vamos ver aqui. Não está me ouvindo aí, Ângelo? Ah, pode ser, pode ser. Então, pessoal, o determinante dessa matriz aqui vai ser igual a 10, certo? Então, nós vamos fazer o uso desta fórmula para calcular a matriz inversa. Nós vamos pegar a matriz adjunta, que nós já calculamos aqui no exemplo anterior, certo? Aqui é a matriz adjunta de A, e nós vamos dividir a matriz adjunta pelo 10, que é o determinante, né? Então, usando a fórmula, vai ficar 1/10 vezes a matriz adjunta, que já foi calculada. O que significa fazer 1/10 vezes a matriz? Significa multiplicar cada coeficiente da matriz por 1/10. Então vai dar menos 9/10, menos 2/10, 3/10 e assim sucessivamente, né? Cada um dos coeficientes da matriz adjunta fica multiplicado por 1/10, ou equivalentemente dividido por 10. Esta matriz resultante aqui, ó, é a matriz inversa da matriz A. E para a gente fazer a conferência, né, a gente multiplica essas duas matrizes para verificar que o resultado é a matriz identidade. Ó.
Tá aqui, ó. Peguei a matriz A e multipliquei pela matriz que eu calculei ali como sendo a inversa, né? Então eu fiz aqui, ó. Primeira linha por primeira coluna, tá aqui, ó. 0 vezes 9 décimos, mais 1 vezes 4 décimos, mais 2 vezes 3 décimos. Depois, aqui, ó. Primeira linha por segunda coluna. 0 vezes menos 2 décimos, mais 1 vezes menos 8 décimos, mais 2 vezes 4 décimos. Depois, primeira linha por terceira coluna. 0 vezes 3 décimos, mais 1 vezes 2 décimos, mais 2 vezes menos 1 décimos. Agora vamos para a segunda linha. Segunda linha pela primeira coluna. 1 vezes menos 9 décimos, mais 0 vezes 4 décimos, mais 3 vezes 3 décimos. Finalmente, aqui no meio, aqui, ó. Segunda linha por segunda coluna. 1 vezes menos 2 décimos, mais 0 vezes menos 8 décimos, mais 3 vezes 4 décimos. Aqui é vezes. Ó. Aqui eu digitei errado, por favor, confiram aí e corrijam. 3 vezes 4 décimos. Né? Aqui é assim, ó. Tá? Deixa eu ver se eu consigo pintar de amarelo aqui para vocês verem. Ó, esse amarelinho ali é multiplicação. E aqui, ó, segunda linha por terceira coluna. 1 vezes 3 décimos, mais 0 vezes 2 décimos, mais 3 vezes menos 1 décimos. Aqui está certinho. Agora vamos lá. Terceira linha por primeira coluna. 4 vezes menos 9 décimos, mais 3 vezes 4 décimos, mais 8 vezes 3 décimos. Depois, 4 vezes segunda linha por segunda coluna. 4 vezes menos 2 décimos, 3 vezes menos 8 décimos, mais 8 vezes 4 décimos. E finalmente aqui, ó, terceira linha por terceira coluna vai dar 4 vezes 3 décimos, mais 3 vezes 2 décimos, mais 8 vezes menos 1 décimos. Se vocês efetuarem os cálculos, fica como exercício aqui, vocês vão ver que vai dar a matriz de identidade 3×3, né? Primeira linha 1, 0 e 0, segunda linha 0, 1 e 0, e terceira linha 0, 0 e 1. E da mesma forma, fazendo a multiplicação na ordem inversa, o resultado será também a matriz de identidade, e isso fica como exercício para vocês realizarem esta verificação. Certo, pessoal? Então é isso. Para a aula de hoje, eu vou concluir.